A visão da Igreja Trinity é esta: cristãos fiéis a Deus cumprindo sua missão no mundo com excelência. A visão é o que nós esperamos, o que nós queremos ao fim do nosso trabalho, né? Como se a gente pudesse dizer isso. E a nossa missão, quer dizer, o que a gente faz? Ensinar a Bíblia com honestidade, sabedoria e destemor através dos meios de comunicação social. E dizendo isso, eu convido você a adorar ao Senhor nesse dia com muita alegria. Eu vou chamar os jovens do Songs of Trinity e nós vamos adorar a Deus. Vamos lá. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em Teu nome, Espírito vem, nos encontrar, nos tocar, Espírito vem, nos curar, Espírito vem, libertar, Espírito vem, nos transformar. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar, o Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aquele que criou todas as coisas é o mesmo Deus que está aqui para me falar. No ventre de uma mãe coloca a vida, Ele é Deus.
é o mesmo Deus que está aqui para me curar. Do manto do meu rei emana vida, Ele é Deus. É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus e sempre há de ser. Em Suas mãos estão os meus milagres, só Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Aquele que pairava sobre as águas é o mesmo Deus que está aqui para transformar. Derrama sobre nós o seu Espírito, Ele é Deus. Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou e vivo para sempre estar. Sou seu herdeiro e canto sua glória. Jesus é Deus. Aleluia. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres. Eu sei, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível. Ele faz, Ele faz o impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz. Ele faz o impossível. Ele faz. Eu queria aproveitar esse momento onde nós cantamos sobre milagres, onde nós cantamos sobre um Deus que não mudou, onde nós declaramos que esse mesmo Deus que fez todas essas coisas, Ele está aqui. E não só aqui, aí na tua casa. A palavra de Deus diz assim em Tiago 5,15: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Nós cantamos sobre milagres, nós cantamos sobre várias partes da Bíblia, onde o Senhor miraculosamente curou alguém, tocou alguém, transformou alguém. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você ouvindo essa música,
Eu sei que você ouviu a palavra de Deus, porque ela foi cantada. E esse momento eu queria orar com você, que está precisando de uma palavra, mas mais do que uma palavra, uma cura, uma libertação, uma transformação. Eu vou orar por cura física, eu vou orar por cura emocional. E não só esse texto que eu disse, mas eu queria lembrar das palavras de Jesus antes de subir ao céu. Ele disse assim, Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Nesse momento a gente está de uma forma remota. Eu não estou perto de você para impor as mãos sobre você e orar. Mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu clamo para que Ele esteja aí na tua casa agora, nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Jesus poderoso, que o Senhor possa curar as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Eu não sei o que elas têm, se é uma cura física, se é uma cura emocional, se é uma cura espiritual, a necessidade que eles têm, mas Tu sabes mais do que ninguém. E eu, como alguém que é participante, que tem cooperado para a obra de Deus nessa terra, e entende que o Senhor cumpriu tudo naquela cruz, inclusive o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E se tem alguém assistindo agora que talvez esteja desenganado pelos médicos, não tenha o diagnóstico correto, o Senhor sabe. Eu te peço que o Senhor possa curar nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor. Faz um milagre, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Cura, Pai. Se alguém está com depressão, eu expulso agora, no nome de Jesus Cristo, todo espírito de maldade, toda depressão. Eu posso chamar pelo nome, eu ficaria aqui várias horas falando os nomes, mas eu não preciso falar de nomes do tipo depressão, as doenças, né? Eu creio no poder de Deus e eu tenho um nome para falar que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo, aquele que pode tudo. Aquele que pode tudo. Jesus, cura. Vem com a tua cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. A mensagem de hoje, em cima do livro de Romanos, nós estamos numa série estudando o livro de Romanos com calma, bonitinho, né? Mas sempre buscando uma palavra pastoral. Quando eu falo o que eu quero dizer por palavra pastoral? Eu quero dizer que não é aquele estudo sistemático, muitas vezes até meio seco, né? Que fica só olhando termos, palavras que são importantes, etc., que é um estudo importante, né? Que eu utilizo para eu poder estudar, para fazer um estudo como esse para você, mas eu quero trazer aplicações muito práticas.
né? Pastoral nesse sentido, aplicações muito práticas. O tema da nossa mensagem hoje é o privilégio da evangelização e o texto é Romanos capítulo 1, versos 14, 15, 16 e 17. Apenas 4 versos, vamos ler juntos. Diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta é a tua palavra, palavra de poder, palavra revelada, palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero te pedir que hoje o Senhor fale conosco de uma forma incrível, ó Pai, para que o nosso coração se abra para as revelações espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto mostra, logo no início, 3 frases importantes que valem muito a pena para a gente. Vale a pena no sentido da gente estudar. Paulo diz: eu sou devedor, eu estou disposto e eu não me envergonho do evangelho. Interessante isso, né? Ele diz: eu sou devedor, eu estou disposto e eu não me envergonho do evangelho. Essa atitude de Paulo, ela faz uma contraposição interessante ao tempo que a gente vive hoje. Por quê? Porque quando uma pessoa hoje vai a um culto, vai a um local de culto que a gente chama, né? A gente chama de igreja, mas na verdade igreja são as pessoas. Quando essas pessoas vão a esses lugares, as perguntas que elas têm no coração não são frases de compromisso espiritual como Paulo. São frases tipo: quem poderá me ajudar? O que vocês podem fazer por mim? O que é que vocês vão fazer para mudar a minha vida? Como é que eu posso ser um líder aqui? Como é que eu posso ter um título aqui na igreja? O que é que vocês fazem para pregar o evangelho aos perdidos? Já percebeu isso? É interessante que a maioria das pessoas quer terceirizar a sua responsabilidade e colocar na vida de alguém. Então, a pessoa está frequentando uma igreja e diz assim: nossa, eu vi um documentário a respeito das pessoas que estão perdidas e tal. O que vocês fazem para resolver esse problema? Como que vocês fazem? O que nós vamos fazer? Quando Paulo diz assim: eu sou devedor a todas as pessoas. Eu sou devedor porque eu confio no evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então eu sou devedor. Segundo, eu estou disposto a pregar o evangelho também aí em Roma, quando ele diz. E terceiro, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. O compromisso apostólico, o compromisso de Paulo é o compromisso que a gente precisa ter, gente. E não ficar jogando a culpa para os outros ou jogando responsabilidade para os outros. Alguém vai fazer. Não é? Existe um estudo até da psicologia sobre essa questão, que é mais ou menos como uma teoria chamada teoria do espectador, que diz o seguinte, né, que quando eu estou vendo alguma coisa acontecer, eu digo assim, por exemplo, eu vejo uma pessoa caída na rua, aí eu penso e digo assim: mas alguém vai cuidar dela. Aí eu espero que alguém cuide dessa pessoa. Aí eu espero que alguém veja. Isso é assim. Foi traduzido isso, por exemplo, num ditado popular muito, muito comum, que diz: cachorro que tem muito dono morre de fome. Já viu isso daí? Eu estou sempre achando que alguém vai fazer, mas eu nunca me comprometo a fazer nada. Eu nunca me coloco na posição de dizer: eu estou disposto. Eu sou devedor a todo mundo, né? Devedor no sentido da pregação do evangelho. Roma era uma cidade grande naquela época, do primeiro século. Era um símbolo do orgulho imperial, a gente não pode esquecer isso, que era um império, não era apenas a cidade, não era apenas um estado, mas era um império imenso, né?
havia sofisticação, havia civilização, mas também havia violência, havia perversões muito intensas, havia diferença de castas, diferenças sociais entre as pessoas, e no meio de tudo isso, o apóstolo Paulo, que não iniciou essa igreja, não foi ele quem fundou essa igreja, ele diz: eu sou devedor. Eu sou devedor a gregos, a judeus, a bárbaros, eu sou devedor a sábios, a ignorantes, eu sou devedor a todo mundo e eu estou disposto a ir a Roma. Né? Então, no meio, veja, o que eu quero dizer é o seguinte: como que Paulo, apenas um homem, né, olhando do ponto de vista humano, apenas um homem, o que ele vai fazer numa cidade tão poderosa, uma cidade grande? Alguns dizem que tinha cerca de 1 milhão de habitantes naquela época. Né? E no meio daquela loucura toda, no meio daquela bagunça toda, no sentido de tantas crenças diferentes, tantas pessoas acreditando de forma diferente, Paulo diz: eu vou aí, eu estou indo para aí, eu quero ir, e eu estou pedindo a Deus a possibilidade de ir. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu estou disposto a pregar o evangelho a vocês. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. É interessante essa questão quando a gente fala em ser devedor. Existem pelo menos 2 maneiras como eu posso entrar em débito. Né? Por exemplo, vamos falar em dinheiro. Eu posso dever porque eu pedi emprestado. Eu peguei emprestado, eu estou devendo para o credor. Mas existe uma outra forma de débito, que é que quando alguém me entrega alguma coisa para eu entregar a alguém. Então eu fico devendo a essa pessoa enquanto eu não cumpro aquilo. Esse é o caso, esse é o sentido que a gente tem aqui quando o apóstolo Paulo fala: eu sou devedor. Ele recebeu do Senhor Jesus. Ele deve entregar. Assim como você. Quantas bênçãos você recebeu do Senhor? O que é que você tem feito para compartilhar isso? Então essa ideia de eu sou devedor, não porque eu tomei emprestado, mas porque eu recebi do Senhor, eu recebi o evangelho do Senhor e agora eu devo ao mundo. Essa visão, queridos, é a visão correta para a gente viver a vida cristã. Essa visão de o que é que vão me dar, o que é que vão fazer por mim, etc., é uma visão completamente antibíblica. Né? E infelizmente é o que as pessoas acabam buscando. Né? Então o evangelho passa a ser uma dívida que nós temos ao mundo. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 4:1, 1 Coríntios 4:1, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que Paulo está dizendo é exatamente a mesma coisa, porque nesse texto ele diz que esse encarregado é o mordomo. É o mordomo. Quem que é o mordomo? Mordomo é aquele que cuida daquilo que não lhe pertence. Não lhe pertence. Mas ele cuida de tudo como se fosse o dono. Mas qual o objetivo dessa mordomia? O objetivo é que ele seja encarregado disso, dentro da responsabilidade, e ele então ofereça a quem de direito. Dessa maneira, gente, é que a gente deve viver o evangelho. Em 1 Coríntios 9:16, Paulo diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Por que ai de mim se não pregar o evangelho? Porque ele era devedor, ele havia recebido do Senhor, ele não pode ficar com aquilo. Não é para ele, é para ele compartilhar. Né? O que você tem feito para compartilhar as riquezas que Deus tem lhe concedido? O que é que você tem feito para levar esse evangelho aos corações? A gente sempre pensa que alguém vai fazer isso. Lembra que eu falei da teoria do espectador, né? Alguém vai fazer isso. Alguém vai levar esse evangelho. Tem muito pastor por aí, tem muito pregador por aí, tem muita gente aí que conhece a Bíblia mais do que eu. Esse pessoal vai fazer.
Eu aprendi uma coisa, que quando Deus me dá uma responsabilidade, Ele está esperando de mim, Ele não está esperando do outro. Se aquela responsabilidade é minha, não é do outro. E eu não posso delegar também. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus deu a mim aquele privilégio de compartilhar esses mistérios de Deus, como ele fala. A segunda frase de Paulo é: eu não me envergonho, né? Verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa é uma questão interessante, porque muita gente se envergonha do evangelho. E por que se envergonha do evangelho? Porque o evangelho, a pregação do evangelho, ela não é uma pregação humanista, ela não é uma pregação lógica, ela não é uma pregação baseada naquilo que a gente, na história, né? Seja na história econômica, na história social, né? Na história filosófica do mundo. Não. O evangelho é uma pregação de milagres, né? De transformação do coração. Você vê uma pessoa, por exemplo, precisando de ajuda, você vai lá e vai fazer o quê? Bom, o que essa pessoa precisa? Ela é viciada em drogas, né? Aí você chega para ela e diz assim: você quer sair disso? A pessoa diz assim: não. Aí você diz: tá bom. Aí vai embora, né? Quando eu morei no Canadá, havia uma rua na cidade de Vancouver, onde a região que a gente morava, havia uma rua, e não era uma rua só, era uma rua com alguns quarteirões. Era um espaço onde os viciados ficavam. Era incrível. E eu ficava olhando. E assim, carro de polícia, pessoal andando por ali. E um dia eu perguntei para os canadenses, eu disse assim: o que isso significa? Por que essas coisas acontecem? Falou: olha, o governo não pode obrigar ninguém a mudar. Se o cara quer ser drogado, ele vai ser drogado. Ele fica drogado. Está tudo bem. Esse é o extremo da democracia, né? Quer dizer, eu pergunto para a pessoa, mas a pessoa não tem condições de dizer. Imagina que um alcoólatra, por exemplo, você chega para o alcoólatra e diz: você não gostaria de parar de beber? Ele vai rir na tua cara, ele vai dizer assim: eu não. Chega para um cara que fuma cigarro, né? E diz assim: você não quer parar de fumar? Ele vai dizer: claro que não. Aí chega para um viciado em droga: você não quer parar? Ele não quer. Então, mas quando você começa a pregar o evangelho tem o poder de entrar no coração da pessoa e começar a produzir mudanças interiores. Perguntas começam a ser respondidas. Essa é a pregação do evangelho. Aí alguém chega e diz: olha, a gente precisa pregar o evangelho para esse pessoal. O que é que a comunidade científica, o que é que as pessoas dizem? Isso é um absurdo. Aí os cristãos dizem o quê? É verdade, né? É melhor a gente ficar quietinho, né? Cada um tem a sua religião, né? Cada um tem o seu espaço e a gente não pode se meter na vida dos outros. Não é se meter na vida dos outros. Não é se meter na vida dos outros. A pregação do evangelho não é a imposição do evangelho. É a pregação do evangelho. É o anúncio da verdade do evangelho. Então, quando Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, ele está chamando a nossa atenção para a gente também não se envergonhar do evangelho. Não se envergonhe do evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a fé entrar no coração de uma pessoa, quando ela está ouvindo o evangelho, aquela fé vai produzir uma transformação. Quantas pessoas, quantos testemunhos a gente tem de pessoas que mudaram de vida, né? Não só das drogas, né? Mas mudaram de vida, eram sem vergonhas, mudaram. Eram pessoas que traíam a esposa, traíam o marido, mudaram. Eram pessoas que não cuidavam dos filhos, mudaram. Eram pessoas que não gostavam de trabalhar, eram preguiçosos, mudaram. Pelo poder do evangelho. Então eu não posso ter vergonha desse evangelho, pelo contrário. A Timóteo, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante, 2 Timóteo 1, de 8 a 12. Eu vou ler o texto, esses versos aí. Presta atenção comigo aqui, acompanhe comigo. Paulo diz assim: portanto, ele está dizendo para Timóteo, está falando com Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele.
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Que nos salvou, falando de Deus, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, olha só, deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Ele estava preso, né? Ou sempre preso, sempre passando por lutas. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, a mesma força da mensagem que Paulo está trazendo a Timóteo, ele declara ter, né, essa mesma coragem. Então ele diz, não se envergonhe, porque eu não me envergonho. E por que eu não me envergonho? Porque esse evangelho é poder de Deus para a transformação das pessoas, para trazer vida. E outra coisa interessante que ele diz é o seguinte, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, de todo o que crê. O evangelho não é assim, vou pregar o evangelho e todo mundo já está salvo por causa disso. Não, é preciso crer no evangelho. É igual uma chave, não é? Você tem um cadeado. Se você não tem aquela chave, o cadeado está ali fechadinho, mas quando você abre, há uma possibilidade. Essa chave na vida espiritual é a fé. O evangelho atua naqueles que creem. É a fé salvadora a resposta necessária. A fé salvadora. E outra coisa que Paulo diz é que não há distinção entre pessoas, nem entre raças, nem nada. Né? Ele diz, pode ser primeiro do judeu, depois do grego, não importa. E ele usa a palavra primeiro do judeu porque o evangelho chegou aos judeus primeiro. E ainda que muitos hoje ainda não creiam, mas o evangelho chegou aos judeus em primeiro lugar. Então, essa ideia da fé salvadora é a resposta da pregação do evangelho. Então, agora, entenda uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu não imponho o evangelho às pessoas, eu não imponho a pregação às pessoas, eu não digo para as pessoas, você tem que fazer e você tem que fazer aquilo. Eu não posso fazer isso. Nesse sentido, sim, total respeito ao ser humano. Mas eu anuncio. Eu anuncio. Né? O Senhor Jesus mesmo fazia isso. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse, lembra? 3:20? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas aí o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, e um dia a gente vai chegar lá, no capítulo 10 ele diz, mas como é que as pessoas vão crer se elas não ouvem? E como é que elas vão ouvir se não há quem pregue? Simples assim. Então o evangelho precisa ser anunciado de forma absolutamente honesta, e quando eu digo honesta, eu estou falando um evangelho baseado nas escrituras e não uma pregação de autoajuda. O evangelho não é pregação de autoajuda. O evangelho não exalta o ser humano. A autoajuda exalta o ser humano. Você é lindo, você é maravilhoso, você tem toda a força, você vai ser o que você quiser, o que você desejar neste mundo. Acredite em você. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que está sempre doente, etc., uma pessoa famosa, e aí perguntaram para ela assim, a que você atribui essa força que você tem? Ela falou, a fé. Eu falei, opa, deixa eu ouvir o que ela vai falar. E ela continuou, a fé em mim. Eu falei, estragou tudo. Não é fé em si, gente. Como é que uma pessoa que está, por exemplo, por causa do Covid, a pessoa está lá no hospital, entubada, em coma, ela vai ter fé em si? De que jeito? Eu vou sair dessa, eu vou sair dessa, eu vou sair dessa. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Não, é a fé no Senhor Jesus.
É a fé que a gente deposita em Cristo. E a fé é um dom de Deus, é um presente espiritual. E vem através da pregação da palavra de Deus. Por isso alguém tem que anunciar. E o verso 17, Paulo diz assim, porque no Evangelho, lá em Romanos 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Há uma pergunta, o que é a justiça de Deus? Olha, ele não está falando o juízo de Deus. O juízo é a condenação ou a absolvição, certo? É o ato de julgar. A justiça é a regra que embasa o juízo. Mas tem mais. Há um entendimento de que a justiça de Deus descreve o caráter, os atributos de Deus. O amor de Deus, a dedicação pela humanidade. Ele é Deus, ele é o juiz de toda a terra. E Romanos, capítulo 3, verso 25, quer dizer, um pouco mais para frente de onde nós estamos, o apóstolo Paulo diz, Deus o ofereceu, falando de Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação é a cobertura dos pecados. Tá? O que é a propiciação? Propiciação é quando ele cobre os pecados, ele perdoa os pecados, porque a pessoa exerceu a fé. Eu gosto daquela frase, de vez em quando eu cito, que diz, a graça é a mão que dá, a fé é a mão que recebe. Eu recebo a graça de Deus pela fé. Não são as minhas obras que geram fé em mim, mas a palavra de Deus que entra no meu coração, né? E eu ouço essa palavra, eu creio. Esse crer é uma entrega ao Senhor. Então Paulo diz, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Demonstrando, através desse ato de amor, a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, a justiça de Deus como um caráter de Deus. Né? Salmo 45, verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Gosto desse salmo, é um salmo maravilhoso. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então é parte do caráter, dos atributos de Deus, a justiça. Segunda visão sobre a justiça de Deus é que a justiça descreve a atividade de Deus na salvação. A atividade de Deus na salvação. Então, a maneira que a justiça de Deus toma forma nesse mundo é através da salvação. A maneira que a justiça de Deus toma forma é através da salvação. Por exemplo, Salmo 51, 14, diz assim, livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. A salvação revela essa justiça. Ok? Deu para entender? E terceiro lugar, a justiça de Deus é descrita também como o status que Deus concede ao nos salvar. Presta atenção, Romanos 10, 3. Romanos 10, 3. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação, ou para a justiça de todo que crê. Então a justiça de Deus é esse status. Eu fui tornado justo, não sendo justo. É a justificação pela fé que acontece, não é? O próprio texto de Romanos 5, versos 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso a esta fé, acesso pela fé a esta graça. Lembra? A graça é a mão que dá. Pela fé eu tenho acesso a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a justificação
é um ato de Deus tornar justo. Mas ele não torna justo no sentido de que agora eu sou justo para sempre. Não, ele diz, os seus pecados foram perdoados porque Jesus Cristo levou sobre si, levou sobre ele a culpa que era sua e a pena que deveria ser aplicada a você. Então ele me torna uma pessoa com a possibilidade de ter relacionamento com Deus. É um status novo que acontece. Olha que incrível isso. A gente falou sobre apenas 4 versos de Romanos capítulo 1. Eu poderia, assim, não por mim, mas poderia estudar uma pregação nesses 4 versos, ainda falar mais muitas vezes. Por quê? Porque há muito poder de Deus nas palavras. São palavras com significado muito, muito, muito profundos. E esses significados, eles precisam se tornar carne dentro de mim. Você tem que parar de ler a Bíblia como se estivesse lendo uma receita de bolo. Você tem que parar de ler a Bíblia como se estivesse lendo uma notícia no jornal. Que entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Você diz, o que você leu? Rapaz, não lembro. Você precisa comer devagar. Alguém disse, não sei se é a melhor figura, mas alguém disse que ler a Bíblia tem que ser um ato tão cuidadoso como quem come peixe. para não comer espinho, Para não ser espetado pelo espinho. Não que a Bíblia tenha os espinhos, mas é no sentido do cuidado. Cada palavra é importante. O que a gente leu hoje mostra o coração de Paulo. E esse coração de Paulo, ele nos desafia a termos um coração parecido. Eu sou devedor a todos, eu estou disposto a pregar o Evangelho e eu não me envergonho do Evangelho. Que Deus nos ajude a sermos mais e mais perseverantes nesta palavra santa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a que esse estudo do livro de Romanos gere atitudes novas para a gente, que cada um de nós, ó Pai, viva uma vida muito mais bonita, muito mais plena de significados, para a Tua honra e para a Tua glória, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o nosso coração. Vamos ficar firmes no Senhor Jesus, queridos. Não perca esses estudos do livro de Romanos. Acesse itrinity.tv.br. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Ao único que faz grandes maravilhas. Para sempre é o seu amor. Que com habilidade fez o céu. Para sempre é o seu amor. Estendeu a terra sobre as águas. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Para sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Para sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus.
aquele que cumpriu as Escrituras. Para sempre é o seu amor, Que veio por amor para salvar seu povo. para sempre é o seu amor, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. para sempre é o seu amor, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria.